A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com vocês, porque comigo está tudo bem. Estou aqui, tá? Para passar mais um vídeo para vocês, tá bom? Hoje eu vou falar algumas maneiras de ter um dia abençoado por Deus. Eu vou dar algumas dicas, algumas maneiras de ter um dia abençoado por Deus. Você é aquela pessoa, ou você conhece uma pessoa que mal acorda, já acorda reclamando, já acorda murmurando. Ai, que dia chato, ai, que dia péssimo, ai, hoje meu dia já começou horrível. Mal a pessoa acordou e já está declarando que o dia dela vai ser horrível, né? A nossa boca ela tem poder para abençoar e para amaldiçoar. Então a pessoa, ao invés de abençoar o meu dia, ai que dia abençoado, ai hoje o meu dia vai ser uma bênção, por mais que ainda não esteja, mas já profetiza. Hoje o meu dia já está sendo uma bênção, o meu dia está sendo abençoado por Deus. A pessoa vai, ai que dia péssimo, ai preferia nem acordar. Gente, peraí, né? Olha a negatividade. O inimigo ele entra por essas brechas. Então você conhece alguém assim? Então assiste esse vídeo até o final, tá? Que hoje a gente vai ter instruções, tá bom? Para poder combater a isso, a esse mal, tá bom, meus amados irmãos? A primeira dica que eu quero dar para vocês, a primeira maneira para ter um dia abençoado, tira um tempo do seu dia para agradecer a Deus e tirar um momento também para orar, tá? Para orar. Por quê? A oração, ela tem muito em seus efeitos, tá? A oração, ela tem muito poder, tá bom, meus amados irmãos? Porque a palavra de Deus diz assim, lá em Salmos, capítulo 5, versículo 3. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Então, aqui o salmista, ele está falando, pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Tá? O salmista aqui está tirando a primeira parte do dia dele para poder se apresentar ao Senhor, tá? Para poder falar com o Senhor, porque ele sabe que o Senhor irá ouvir a voz dele, tá? E assim, ele está falando, me apresentarei a ti e vigiarei, tá? Por que ele deixou aqui, vigiarei para o final? Porque quando a gente ora, a gente fica mais perceptivo durante os nossos dias. Quando a gente ora, a gente tem mais possibilidade, assim, de vigiar, tá? Porque quando a gente não ora, a gente fica assim meio que cego espiritualmente. Por quê? Quando a gente ora, a gente está abrindo o nosso coração, a gente está abrindo a porta para o Senhor entrar. E quando o Senhor entra, tudo aquilo que está em trevas, tudo aquilo que está escuro na nossa vida, durante o nosso dia a dia, começa a se tornar em luz, começa a refletir. Então a gente começa a ver que as nossas ações, as nossas falas, nossos comportamentos, que não está sendo de acordo com a palavra de Deus, que está desagradando a Deus, tá? Então, quando a gente ora, a gente fica mais vigilante. Não, essa palavra aqui eu não vou mais falar. Essa palavra aqui não está trazendo bons resultados para mim. Não, eu vou parar com isso aqui, vou parar com esse comportamento. Então, a gente consegue vigiar mais, ficar mais perceptivo, porque o Senhor entra no nosso dia e clareia o nosso dia. Tá? E quando a gente não ora, a gente está falando assim com o Senhor, Senhor, eu não preciso de ti não, pode ficar aí do lado de fora. Tá? E a gente não tem um dia bom, a gente tem um dia amargo, a gente tem um dia ruim, um dia estressante. Aí tem pessoas que falam assim, mas eu não oro não. Beleza, não ora, mas também não vai ter um dia abençoado que o Senhor quer que a gente tenhamos. A pessoa vai ter um dia estressante, vai ter um dia, sabe, nada bom, porque quando a gente não ora, fica aquele vazio. Quando a gente não ora, a gente fica se sentindo uma pessoa fosca, uma pessoa oca por dentro. Já teve essa sensação de estar assim oca por dentro, de ter alguma coisa faltando? É a oração durante o dia a dia, tá? É a oração durante o dia a dia, porque a oração tem muito efeito, tá bom, meus amados irmãos? A segunda maneira da gente ter um dia abençoado é quando a gente lê e medita pelo menos um versículo bíblico. Gente, não precisa ler a Bíblia toda assim, não, tá? De uma vez por todas, não. Quando a gente ora, depois a gente pega e lê e medita um versículo, não é só ler também e meditar, é praticar. Quando a gente lê, medita e pratica, acabou, o nosso dia começa a ser muito abençoado,
tá? Porque tem duas coisas que o inimigo odeia, é quando a gente ora e é quando a gente lê a palavra de Deus, porque ele é contra isso tudo, ele não gosta disso, tá? Então a gente vai estar orando, vai estar se fortificando o nosso dia, a gente vai estar lendo, meditando, vai estar fortificando o nosso espírito, porque a gente precisa da leitura bíblica para a gente ficar de pé, tá? E quando a gente faz isso, a gente já vai estar fechando automaticamente algumas brechas espirituais para o inimigo não entrar, tá? Porque quando a gente não ora e quando a gente não medita, tá? O inimigo, ele consegue entrar com mais facilidade, tá bom? Durante o nosso dia, para poder nos atacar, tá? E nos colocar os sentimentos ruins que ele quer que a gente tenha, tá, meus amados irmãos? A terceira maneira da gente ter um dia bom, abençoado por Deus, é sendo uma pessoa positiva, tá? E tendo uma energia positiva. Faz toda a diferença. Porque quando a gente é uma pessoa positiva, a nossa energia automaticamente já é uma energia positiva. Já começa a atrair bênçãos para a nossa vida. Tá? Você já esteve do lado assim de uma pessoa negativa, que a energia dela negativa, você sentiu assim o impacto da energia negativa dela? E você já conseguiu perceber que ela é uma pessoa negativa, mesmo sem abrir a boca? Né? Porque a nossa energia, ela nos condena, entendeu? A nossa energia, tá? Seja positiva ou seja negativa, já nos condena mesmo sem a gente abrir a boca como a gente é, tá? Porque a nossa aparência, ela fica uma aparência boa, o nosso rosto fica com um rosto bom, tá? A gente fica com um brilho no rosto, tá? Tudo pelo poder da palavra, tá? Porque a palavra de Deus diz assim, a palavra do Senhor diz assim, eu tudo posso naquele que me fortalece, tá? Que fica em Filipenses 4, versículo 13. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Aqui ele está declarando, eu tudo posso naquele que me fortalece, é declaração, tá? Ele está declarando isso, tá, meus amados irmãos? E o que a gente tem, e o que a gente está declarando no dia de hoje? Hoje eu declarei bênçãos para o meu dia. O que você tem declarado para o seu dia a dia? Bênçãos ou maldições? Quarta coisa, quarta maneira de ter um dia abençoado por Deus. Profetizar bênçãos para o seu dia a dia. Declarar que seu dia será ótimo. É o que eu falei lá no começo, tá? O poder de declarar, o poder de declarar a bênção, de profetizar, tá? Ao invés de acordar falando, ai, que dia ruim, fala, hoje o meu dia está sendo ótimo, tá, meus irmãos? Mas aí vocês podem falar, como é que eu vou falar que o meu dia está sendo bom? Como é que eu vou declarar que o meu dia está sendo ótimo se eu nem estou sentindo isso? Se eu estou com uma tristeza dentro de mim, se eu estou angustiada, se eu estou amargurada de espírito? Mesmo que você, no momento atual, não esteja ainda, tá? Sentindo as coisas boas que o Senhor quer que você sinta, a paz, a alegria, a felicidade, todas essas coisas, por mais que você esteja triste, ansioso, mas não precisa você agir de acordo com as suas emoções. Não é que você tá com raiva, não é porque você tá com raiva que você vai agir com raiva com todo mundo. Já pensou? Aí você tá com raiva, eu tô com raiva, eu saio na rua, a pessoa, bom dia. Ai, bom dia nada. Ai, que bom dia o quê? Meu dia tá sendo péssimo, não precisa. Abra um sorriso, bom dia. Por mais que não esteja ainda, mas profetiza, declare que vai ser bom, que vai ficar bom, tá? Porque quando você declara, tá, que o seu dia será bom, e mesmo que esteja sendo ruim, você já está revertendo a situação. Aquela negatividade que estava, ela vai ter que correr, tá? Porque a negatividade, ela só é alimentada quando você alimenta ela com seus pensamentos negativos, com as suas palavras, tá? Quando você vê o dia a dia como um caos, hoje meu dia tá horrível. Gente, não está horrível, tem pessoas piores que a gente. Tem pessoas passando por dificuldades muito maiores. Se você olhar para trás um pouco, entendeu? Tem pessoas piores do que a gente. Tem pessoas, né, na cadeira de roda, pessoas doentes que estão rindo, que estão felizes. E a gente tem perna, tem braço, né? Pode andar, pode fazer as nossas coisas e mesmo assim, né? Muitas das vezes acordamos assim amargurada, né? E entristecido, né? Descontando em todo mundo. Ninguém tem
Ninguém tem a ver com nossos problemas, ninguém precisa pagar pelos nossos problemas, tá? E você não precisa agir conforme a sua emoção, tá? Você não precisa descontar em ninguém o que você está sentindo, você não precisa descontar nos seus filhos, você não precisa descontar na sua casa, você não precisa descontar em ninguém, tá? Tá triste? Fale no seu pensamento, fale para si. Agora estou triste, mas eu profetizo alegria. Tristeza vai embora. Agora habita em mim a alegria. Então, para isso acontecer também, tem que vir de uma decisão sua, tá? Você tem que decidir, você tem que tomar uma atitude para você ter um dia bom. A quinta maneira para você ter um dia bom é você fechar os olhos, mentalizar como que você quer que o seu dia seja. Entregar esse desejo de ter o dia abençoado, conforme você mentalizou, nas mãos de Deus, pois Ele realiza o desejo do nosso coração. Está lá em Salmos 37, capítulo 4. O Senhor realiza o desejo do nosso coração, tá? Está lá em Salmos 37, versículo 4, tá? Então, você já mentalizou assim uma situação ruim? Algo ruim acontecendo no seu dia, ou então você estava bem, mas do nada você teve uma impressão que decorrer do seu dia, algo ruim iria acontecer, alguma tristeza ia bater no seu coração e chegou lá no final do dia realmente, alguma coisa ruim aconteceu, uma tristeza tomou conta do seu coração, alguma situação assim ruim já aconteceu? Porque comigo já. Eu estava bem, tá? Mas eu senti como se algo ruim fosse acontecer. Eu senti que a tristeza ia me pegar lá no final do meu dia, tá? Por quê que eu tô falando isso? Quando a gente mentaliza do começo até o final do nosso dia, na hora de levantar até na hora de deitar, o nosso dia bom, o nosso dia abençoado, a gente tendo um ótimo dia com o Senhor, a gente já mentalizou, tá? Já entrou na nossa mente, da nossa mente vai para o nosso coração, tá? E a Bíblia diz que o Senhor realiza o desejo do nosso coração. Então, pensa como você quer que o seu dia seja, mentalize o seu dia, tá? Pense com excelência, veja um ótimo dia para você e para a sua família, tá? Veja você de uma forma diferente, veja você rindo, veja você alegre, veja você feliz, por mais que você não esteja, como eu falei anteriormente, por mais que ainda você não esteja, mas mentaliza, porque o Senhor, Ele sonda a nossa mente e o nosso coração, tá? Então, se você ficar também só pensando, só mentalizando coisas ruins, porque tem pessoas que não pensam em nada bom, tem pessoas que só pensam em escassez, tem pessoas que só pensam em doenças, só pensam em enfermidades, só pensam em tragédias, e acontece, tá? E acontece, e atrai. Tudo que a gente pensa demais, tudo que a gente deseja demais, sendo bom, seja ruim, atrai, tá? Chega na nossa vida. Então, a quinta dica é: acorde, ore, leia a Bíblia, seja positivo, declare uma bênção para suas vidas e mentalize como você quer que o seu dia seja, tá? Mentalize, não tenha medo de mentalizar, tá? Veja o melhor cenário que você quer viver. Por mais que você fale, mas o meu cenário ainda não é esse. Eu tô vivendo, você não sabe o que eu tô vivendo, você não sabe o que eu tô passando. Você não sabe a tristeza que eu tô enfrentando. Eu não sei mesmo não, mas o Senhor sabe, tá? E a melhor maneira de você sair dessa não começa pelos seus filhos, não começa pelo seu esposo e não começa por Deus, começa por você mesmo, porque o Senhor Ele quer fazer na sua vida. Mas se você não cumprir esses princípios que Ele quer que a gente cumpra, tá? Não tem como Ele fazer nada na nossa vida. Se a gente, do primeiro conselho que eu te dei, se você não fizer o primeiro, não vai ter como Ele entrar. Porque o primeiro conselho que eu te dei é abrir o coração à oração, para Ele poder entrar e abençoar o seu dia, o meu dia. Se eu estou falando aqui com você, é porque eu fiz e deu certo muito para mim, tá? Eu era uma pessoa que eu já acordava estressada, eu já acordava mal-humorada, eu falei, eu não aceito mais isso para mim, chega, acabou. Eu não aceito. O Senhor não me fez para mim ficar todos os dias vivendo repetidamente. Eu quero ter dias felizes, eu quero ter dias bons, eu quero ter dias abençoados pelo Senhor,
tá? E quando eu comecei a cumprir esses princípios, o meu dia nunca mais foi o mesmo. Aí você pode me perguntar, mas você nunca mais tem tristeza, não? Ah, mas você nunca mais sente ansiedade? Eu sinto, mas quando eu aprendi que a ansiedade, também vou falar um pouquinho da ansiedade, quando a gente está ansioso, é porque ansiedade, a gente está preocupado com algo que ainda vai acontecer. O amanhã nem chegou e a gente já está preocupado com o amanhã, tá? E a Bíblia nos ensina muito bem. A Bíblia nos ensina. Não andeis ansiosos por coisas algumas. O amanhã só pertence a Deus. Não adianta eu viver hoje com a cabeça no amanhã que nem chegou. Tá entendendo? Então, se eu viver hoje, se você viver hoje preocupado, ansioso, ansiosa com o amanhã que ainda nem chegou, você vai estar deixando de viver a melhor parte do seu dia, que é hoje. Quantas coisas boas que o Senhor já fez por mim e por você. E vamos ficar com a cabeça lá no amanhã. E quando a gente está preocupados e ansiosos com o amanhã, a gente vai estar transmitindo uma mensagem para Deus. A gente está falando com Deus assim, Senhor, eu não confio em Ti. Eu não acredito em Ti, eu não confio em Ti. A gente quer lutar com os nossos próprios braços e não adianta, tá? Então, o que acontece? A gente vai ter dia ruim por causa da ansiedade, porque o sentimento, a ansiedade nos consome, é muito ruim, tá? A gente fica aflito, fica amargurado, fica estressado pelo amanhã, pelo que ainda vai acontecer. Entendeu? Então, um conselho que eu dou para vocês é: viva o hoje. Viva o agora. Viva cada minuto, a cada segundo. Não pense com o que vai acontecer daqui a 1 hora. Não pense com o que vai acontecer amanhã. Entrega na mão do Senhor. Confia nele. A gente tem que aprender a confiar no Senhor. Porque se a gente está aqui de pé até hoje, respirando, é por causa do Senhor. E se ele não nos deixa faltar nada, nem a respiração, nem o fôlego de vida, você acha que ele vai deixar a gente ficar em falta de alguma coisa? Não vai. Ele não vai deixar a gente ficar em falta de nada, mas é necessário a gente confiar no Senhor. É necessário a gente cumprir os princípios que o Senhor nos ordena a cumprir. É tempo da gente largar o orgulho, o ego, porque o orgulho nos impede de fazer muitas coisas, tá? Eu não falo pra gente ficar o tempo todo 24 horas de joelho no chão, não, tá? Mas a gente orar sem cessar, tem como a gente ficar em espírito, tá? Lavando roupa, arrumando a casa, trabalhando, só a gente ficar focada no Senhor, porque vai vir as distrações, tá? Vai vir as negatividades, e para a gente conseguir debater com tudo isso, é necessário a gente estar ligada no Senhor, para a gente ficar mais perceptivo, mais vigilante, tá bom? Então, amados irmãos, o Senhor, Ele quer muito nos ajudar, tá? Deixa o Senhor entrar no seu coração, deixa o Senhor te conduzir, deixa o Senhor trabalhar na sua vida, não tenha medo, vale a pena. Cada esforço que a gente faz para o Senhor vale a pena, tá? E no meu próximo vídeo eu vou falar sobre distrações, como vencer as distrações espirituais, tá? Então, eu peço que vocês fiquem ligados nos meus vídeos, tá? Se vocês gostaram do meu vídeo, que eu acabei de fazer para vocês, curtam, compartilha, passa para pessoas que vocês sabem que vai estar ajudando, que também precisa ouvir esta palavra do Senhor, tá bom, meus amados irmãos? Eu desejo um ótimo dia para vocês, um abençoado dia para vocês, tá? E que o Senhor, em nome de Jesus, dê força para vocês cumprir os princípios bíblicos, tá bom? E que vocês consigam fazer a vontade do Senhor, tá bom? E que nada venha vos impedir, tá bom? Que vocês só vai estar ganhando, tá? Eu desejo tudo de bom para vocês, eu desejo uma tarde abençoada, um dia abençoado, tá bom? E fiquem na paz do Senhor.